Você sabia que o seu sono pode interferir no seu emagrecimento? Pois é, muita gente não sabe que o sono ajuda a emagrecer. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio da série Descomplicando a Odontologia de uma forma simples e descontraída. Eu sou a doutora Aline Schoge, especialista em ronco e apneia, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que às vezes pode parecer somente barulhento, mas ele pode ser muito perigoso, que é o ronco e a apneia. E você sabe o que é o ronco e a apneia? O ronco acontece quando você deita e aí a via aérea ela fica um pouquinho mais estreita e o ar tem um pouquinho de dificuldade de passar, então ele passa vibrando ali naquela região e aí emite um som que é o ronco. E o ronco, ele pode ser um sinal de apneia, que é uma doença muito mais grave. E o que seria então a apneia? A apneia é quando você dorme, deita e aí acontece uma obstrução total aqui das vias aéreas. Então a pessoa literalmente ela para de respirar durante a noite por alguns minutos ou segundos e isso se repete várias vezes durante a noite. Então a pessoa não consegue descansar. Toda vez que ela está entrando no sono profundo, ela para de respirar, tem um micro despertar. Tá começando a descansar e acontece tudo de novo. E como identificar se você tem apneia ou conhece alguém que tem apneia? É muito simples, é só começar a observar o seu dia a dia, como é que anda a sua disposição. Será que se você dormiu, por exemplo, 8 horas de sono, você ainda está acordando cansado? Ou você não tem mais aquela disposição que você tinha antes para iniciar uma atividade? Por exemplo, ir para a academia é um esforço, ir fazer uma caminhada, ir para o trabalho é um esforço. Isso tudo são indicativos de que o seu sono não anda bem. Também, por exemplo, se você tem sonolência durante o dia, se você vai num cinema e acaba dormindo durante o filme, ou está assistindo algum jornal e dorme também, são sinais de alerta. Se você tem dificuldade de concentração, seja na hora que está estudando, seja na hora que está lendo alguma coisa, e além de tudo isso, se você sente dores de cabeça constantes ou muita irritabilidade, isso também é um sinal de alerta que algo pode não estar certo no seu sono. Você sabia que o seu sono pode interferir no seu emagrecimento? Pois é, muita gente não sabe que o sono ajuda a emagrecer. Exatamente isso. Quando a gente entra numa camada de sono mais profunda, a gente produz hormônios da saciedade. Então, são hormônios que ajudam o nosso dia a dia a gente não comer além do que a gente precisa. Então, aquela vontade, às vezes louca, de abrir a geladeira, de comer durante a noite, isso tudo também pode ser um sinal de que seu sono não está regular. E você sabia que o ronco e a apneia ele não está presente somente na vida dos homens? Pois é, as crianças e as mulheres também podem desenvolver apneia. E olha só que interessante, hoje em dia muito se fala do TDAH e muitos sinais do TDAH são os mesmos para a apneia. Então muitas vezes a criança tem um sono ruim e está desenvolvendo ali o TDAH. Então é muito importante esse diagnóstico diferencial desde o início para ser o melhor tratamento para a criança. Porque uma criança que não dorme bem, ela não vai conseguir se concentrar, ela não vai ter o desenvolvimento ideal, ela não vai ter o crescimento ideal e acaba atrapalhando a vida inteira dessa criança por essa fase na infância que ela teve apneia. E existem várias causas para a apneia, desde fatores genéticos até hábitos adquiridos, como por exemplo, beber muito álcool antes de dormir, ter uma vida mais desregrada, não realizar a higiene do sono na noite anterior, por exemplo, um fator anatômico, uma língua maior, uma mandíbula que favorece a língua ir para trás. Então tem vários fatores, por exemplo, excesso de peso também ajuda a influenciar e aumentar o índice de apneia. E é isso, esqueci algum? Não, acho que foi isso. Então a apneia ela vai afetar muito a qualidade de vida e vai afetar o seu dia a dia. Ela vai aumentar a chance de obesidade, aumentar a pressão, aumentar o risco de AVC e aumentar também o risco de problemas cardíacos. Quantas coisas, que a apneia pode trazer de ruim para a nossa vida. Por isso que é tão importante a gente cuidar, diagnosticar e cuidar dessa doença. Porque a apneia ela pode levar até a morte. Você vai morrer! Então, o diagnóstico certinho da apneia a gente vai ter após um exame realizado chamado polissonografia, que monitora a sua noite inteirinha de sono para a gente poder ver minuto a minuto o que vai acontecendo.
Mas calma, não precisa ficar preocupado, porque a gente tem um tratamento para apneia. Então, existem vários tratamentos para apneia. Um deles é o CPAP. Não sei se você já viu essa máscara, e aí você usa essa máscara durante a noite ligada a uma máquina. E aí essa máquina vai empurrar o ar e vai forçar a passagem de ar para você conseguir respirar normalmente durante a noite. E uma outra opção que a gente tem também para apneia é o tratamento com aparelhos intraorais. O aparelho intraoral é exatamente esse. E o que ele vai fazer? Ele vai avançar a sua mandíbula mais para frente e com isso a língua vai vir um pouco mais para frente também, liberando a passagem de ar. Então, quando você estiver deitado, não vai fechar, colapsar essa parte da via aérea. E aí você vai conseguir respirar tranquilamente durante a noite inteira sem ter a apneia. Então, esse aqui é um aparelho intraoral que a gente usa muito e dá muito resultado nas pessoas. Então, os aparelhos intraorais, eles são confortáveis, silenciosos, fáceis de serem utilizados e facilmente adaptável na rotina. Então, aqui na Personalità, nós fazemos uma longa anamnese, uma avaliação detalhada para poder diagnosticar melhor e saber qual o melhor tratamento para o seu caso. Então como que a gente pode identificar durante a noite? Olha, você pode pedir para alguém te observar dormindo. Então, você está lá dormindo, tranquilinho, e de repente começa a roncar. Olha lá. Logo depois que começou a roncar, de repente fica um engasgo, um silêncio, olha só. Isso aqui é apneia. É isso. O ar totalmente parado, não tá passando, e aí de repente volta a respirar. Então, se você desconfia que tem ronco e apneia ou conhece alguém que tem, manda esse vídeo já para ele, porque é super importante cuidar dessa área da saúde. Aqui na Personalità, a gente tem a tecnologia, o cuidado e a solução perfeita para você respirar melhor e, consequentemente, ter uma ótima noite de sono. E comenta aqui embaixo qual tema ou dúvida você gostaria de ver no nosso próximo episódio. Quem sabe a sua dúvida vira o tema do nosso próximo vídeo? Gostou do vídeo? Então deixe seu like aqui embaixo, ative o sininho e o quê? Se inscreva no nosso canal. Até mais! Até a próxima! Meus amigos, terminou.